A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós desejamos a você que está conectado conosco nessa noite, um culto abençoado, que você venha abrir o seu coração para louvar o Senhor, também para receber a sua palavra. Tabira, 24 de maio de 2020. Nessa noite queremos mais uma vez estarmos juntos, você na sua casa, junto com a sua família, reunido, e nós vamos cultuar ao Senhor juntos. Eu quero fazer uma leitura bíblica agora no início, lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 4 e o verso 5, onde está escrito o seguinte: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa palavra vem de encontro ao nosso coração, fazendo-nos lembrar que nós somos pedras do edifício que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja é conclamada nessa noite a cultuar ao Senhor. E nós vamos então, neste momento, ouvir canções que ministram ao nosso coração, ministram a palavra de Deus, nos leva a adorar ao Senhor, a fazermos uma reflexão. Nós vamos passar então a palavra ao irmão Tiago e irmã Viviane, que estarão nos conduzindo a esse momento de louvor ao Senhor. Vamos continuar então conectados, louvando ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos juntos. Vamos celebrar a este Deus maravilhoso. Os olhos do Senhor estão sobre os nossos corações, que a cada dia venhamos nos prostrar na presença dEle, entregar as nossas vidas
nas mãos do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que eu não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Quando tu olhas para mim, Senhor, me enche de tua paz. Amém. Se a palavra está com nós, pastor. Como é bom louvar o nome do Senhor. E agora nós vamos refletir na palavra de Deus. Quero trazer um recado de Deus ao seu coração nessa noite. A nossa missão neste momento é trazer uma palavra que seja relevante ao seu coração. Não aquela, talvez, que você gostaria de ouvir, mas aquela que Deus quer falar ao seu coração. E eu quero meditar nessa noite sobre o tema anunciar o Evangelho é missão da igreja. Anunciar o Evangelho é a missão de todo discípulo de Jesus Cristo. E nós vamos ler o texto de Mateus 16, do verso 13 ao verso 20. E lá está escrito o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus:
Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Anunciar o evangelho é missão da igreja. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos naquele contexto em que muitas pessoas achavam que conheciam a Jesus, mas nem todo mundo sabia quem é Jesus. Na verdade, ali um pequeno grupo conhecia de fato quem era Jesus. Será que ainda hoje não é assim? Será que as grandes multidões que acham que conhecem a Jesus, será que não estão na mesma situação do contexto do texto que lemos? Hoje, Jesus é a figura mais conhecida de todos os tempos. Mas será que as pessoas, de fato, o conhecem? A grande pergunta que deve ser feita hoje é: quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta pessoal. Poderia perguntar para você: quem é Jesus para você? Se Jesus lhe fizesse essa mesma pergunta, o que você responderia? Responderia que ele é aquele que dividiu a história, que ele é um profeta qualquer, que ele é o seu Salvador? Seria Jesus, então, nosso Senhor? Seria Jesus o Senhor da sua vida? Senhor é o título de Deus, como o dono de todas as coisas, especialmente daqueles que são seus servos, que é conhecido no original grego como seus escravos. E lá em Romanos capítulo 14, o verso 7 e o verso 8 está escrito: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então a nossa vida é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que somos e temos é do Senhor. Jesus é o dono de tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. E João, capítulo 1, verso 3, fala: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas mesmo assim, muitos cristãos vivem como se Jesus Cristo não existisse. Isso é duro, mas é verdade. Às vezes nós construímos os nossos projetos, fazemos do jeito que queremos e não convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Voltando ao texto, quem eles diziam ser Jesus? O verso 14 vai nos mostrar que, segundo a opinião pública, havia várias versões de quem era Jesus. E nessas versões eles identificavam Jesus como os heróis nacionais, os heróis de Israel. Primeiro que eles achavam que era Jesus, né, um grupo achava que era João Batista. João Batista era muito estimado pelo povo. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 21, o verso 26. Lá vai dizer que todos consideravam João como um profeta. O segundo grupo de pessoas considerava Jesus como Elias. Né? A vinda de Elias foi profetizada por Malaquias, lá no capítulo 4, o verso 5. Então narra que Elias virá novamente, lá está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tinha também um outro grupo que considerava Jesus ser Jeremias. Os judeus ligavam muitas vezes o nome de Jeremias com o profeta
que fora prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Lá está escrito: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. E um outro grupo considerava Jesus um dos profetas. Então, tínhamos ali várias opiniões de quem era Jesus. E, de fato, é uma grande estima, né, considerarmos ou compararmos Jesus com esses profetas. Mas será que compará-lo com esses profetas faz jus à sua pessoa? Hoje, igualmente, nós podemos ter Jesus Cristo com a grande estima, né, no nosso coração, na nossa opinião, mas isso não é suficiente. Para nós alcançarmos a salvação e nós cumprirmos a nossa missão, é necessário muito mais do que isso. Jesus queria saber quem ele era para os seus discípulos. E o segredo estava e está na revelação do Espírito Santo. Quem não ouve o Espírito Santo não pode saber quem verdadeiramente é Jesus. Portanto, Jesus fala com Pedro que quem revelou a ele foi Deus, o Pai, através da pessoa do Espírito Santo. E aí eu te pergunto, qual é a sua intimidade com o Espírito Santo? Quando você peca, ele te incomoda? Você tem intimidade com o Espírito Santo a ponto dele falar com você, dele levar a sua mente ao seu coração aquilo que Deus deseja que você faça? Pedro foi quem deu a resposta que Jesus queria. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era um homem pecador, foi alguém que até negou Jesus posteriormente, mas o seu coração estava experimentando algo totalmente novo para ele. Ele estava conhecendo Jesus de verdade, quem realmente era Jesus, e estava se apaixonando por Jesus Cristo cada vez mais. E Pedro, então, estava com o coração aberto para ser tratado pelo Mestre. Simão Pedro reconheceu e declarou publicamente, abertamente, a divindade do Senhor Jesus. É possível que Pedro tenha falado da parte de todos os discípulos, daquele grupo seleto que andava com Jesus Cristo. Nós vamos ver isso lá no verso 20. O verso 20 nos dá a entender, nos leva a uma convicção de que todos aceitavam Jesus como Cristo. E para Jesus, o que era mais importante era a confissão que Pedro havia feito, ou seja, a fé que ele é o Filho de Deus. A igreja está fundamentada sobre esta fé. Se tirarmos essa fé, não sobra a igreja, não sobra nada. A igreja perde a razão de ser. Se tirarmos a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, realmente não sobra nada. Jesus vê agora, então, que os seus discípulos estavam identificando quem de fato ele era. E Jesus, então, passa a dar a ele uma nova missão. E essa nova missão era ser igreja. A igreja estava começando a se formar. Era a gestação da igreja. E ela, então, iria realmente nascer, dar à luz no Pentecostes. Eu quero fazer, então, uma observação que nós podemos passar a vida inteira indo à igreja sem ser parte desta igreja. Essa é a primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja. E é também a primeira vez no Novo Testamento. Essa palavra vem do grego, de eclesia, e significa uma assembleia escolhida. Significa um ajuntamento de pessoas, um chamamento de pessoas. Nunca vai se usar a palavra igreja em referência à construção, mas ela refere-se à congregação dos fiéis para incluir toda alma regenerada, todo crente, todo salvo de todos os tempos faz parte da igreja de Jesus. E Jesus sabia que já era hora de informar aos seus discípulos o seu grande projeto, que era fundar a igreja. Ele iria morrer por ela,
por aqueles que iriam fazer ou já faziam parte da sua igreja. E Jesus então diz: eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui existe um óbvio jogo de palavras. Jesus usa a palavra Pedro, que vem do grego Petros, que é um fragmento de pedra, também usado como um nome próprio, indicando apenas um pedaço de pedra. E usa também a palavra Petra, né, do grego Petra, que significa uma rocha. Então, Pedro era um fragmento de pedra e Jesus Cristo a rocha. Ou seja, Pedro faria parte da rocha, faria parte da igreja que Jesus Cristo estava fundando. O corpo espiritual, que é a igreja, aqui mencionado pela primeira vez, constrói-se sobre o fato divinamente revelado a respeito de Cristo e confessado por Pedro. Paulo vai escrever nesse mesmo sentido aos Coríntios, lá no capítulo 3, o verso 11, e ele vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, não é Pedro o fundamento, mas Jesus Cristo é o fundamento. E o próprio Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 4, o verso 5, diz o seguinte: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então o próprio Pedro vai dizer que nós fazemos parte desse edifício, nós somos como pedras vivas, mas Jesus Cristo é a rocha e nós somos edificados nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Entendemos, portanto, que Jesus Cristo é o fundamento, a base da igreja, e nós fazemos parte dessa construção. Podemos afirmar que os apóstolos também tiveram um papel fundamental, importante nesse projeto. E Paulo vai escrever lá aos Efésios, capítulo 2, o verso 20. Ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas estava sobre Jesus Cristo, que é a pedra de esquina. E Jesus, então, seguindo o texto, ele afirma sobre a força da sua igreja. Essa estaria fundamentada nele. E ele diz que as portas do Hades não poderiam vencê-la, lá no verso 18, a parte B. Tem muito crente querendo lutar contra o diabo e contra o inferno, porém, lutar com as suas próprias forças. A palavra Hades ou inferno é equivalente a Seol, em algumas versões vai aparecer Seol, e em outras traduzido para o português num entendimento quase que literal. Significa a morte ou o reino dos mortos. Então aqui a palavra Hades ou inferno é o reino dos mortos. A porta de entrada então para o Hades, que é o reino dos mortos, é a morte. E a igreja de Cristo, que seria inaugurada no Pentecoste, não ficaria à mercê da morte física, porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo garantiria a ressurreição de todos os que crescem nele. A morte realmente nunca vencerá os crentes, porque todos ressuscitarão um dia. Isso é garantido porque Jesus Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Os crentes que morreram antes da ressurreição vão imediatamente para Cristo e não para o Hades. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 5, o verso 8, ele diz o seguinte: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, quando nós nos ausentamos desse corpo, nós vamos habitar com o Senhor. O escritor aos Hebreus fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O ladrão na cruz que arrependeu
e pediu a Jesus Cristo para lembrar dele quando ele entrasse no seu reino. O próprio Jesus fala com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Caminhando em nossa reflexão, o verso 19 traz uma afirmativa muito interessante. Jesus fala com seus discípulos: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Esse versículo foi motivo de discussão durante séculos. E ainda há muita discussão hoje a respeito dele. Alguns dizem que as chaves aqui significam a autoridade que se requer para levar a cabo a disciplina e a legislação e também a administração da igreja. O texto de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, vai concordar com esse texto. Lá está escrito: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui a autoridade da igreja para a disciplina, para aplicar a legislação e agir de forma administrativa. Tem um outro grupo de pessoas que consideram que as chaves dão autoridade para anunciar o perdão de pecados às pessoas. João capítulo 20, o verso 23, está escrito: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, Jesus dizendo aos discípulos que eles poderiam perdoar os pecados. Mas há também um outro grupo de pessoas que entendem que as chaves podem entender-se como a oportunidade de trazer uma pessoa para o reino dos céus por meio da apresentação da mensagem de salvação que se encontra na palavra de Deus. Eu, particularmente, creio que essa interpretação é a mais certa. E lá em Atos capítulo 15, o verso 7 ao verso 9, está escrito: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, nós vemos aqui Pedro dizendo que ele fora escolhido para levar o evangelho até os gentios e trazê-los para o reino de Deus por meio da aceitação da palavra de Jesus Cristo. Os líderes religiosos pensavam que eles tinham as chaves do reino de Deus e eles tentaram excluir alguns. Nós vemos isso muitas vezes nos dias de Jesus. E nós não podemos abrir ou fechar o reino dos céus para as pessoas, mas Deus nos usa para ajudar essas pessoas a encontrar a porta. Para todos os que aceitarem a Cristo e obedecerem às suas palavras, as portas do reino de Deus estarão sempre abertas. E depois que Jesus disse que daria as chaves do reino de Deus a Pedro, Jesus disse: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa parte da responsabilidade, ela foi tanto concedida a Pedro como a todos os discípulos. Nós vamos ver Jesus ampliando essa responsabilidade em Mateus capítulo 18, o verso 18, onde ele fala com os discípulos: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, aqui os outros discípulos foram também habilitados para
a tarefa. E em João 20, o verso 22 e o verso 23 está escrito: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Se esse texto que acabamos de mencionar de João, capítulo 20, verso 22 e verso 23, for uma explicação para o ligar e o desligar, significando o perdoar e o reter o pecado, então Atos capítulo 10, o verso 43, é um exemplo do exercício desse perdoar e reter o perdão de pecados. Lá está escrito: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, através da proclamação do evangelho, a igreja anuncia a verdade de que aquele que aceitar o evangelho receberá o desligamento da culpa e da pena do pecado. Anuncia também que aqueles que rejeitarem o evangelho, os seus pecados continuarão ligados para o juízo e para a ira de Deus. A igreja, então, anuncia a retenção de pecados e anuncia também o perdão de pecados. A igreja é um instrumento na mão de Deus para poder levar o perdão às pessoas. E no céu, então, Cristo sanciona o que é feito no seu nome em obediência à sua palavra aqui na terra. Isso não é maravilhoso? Você, em nome de Jesus, pregar o seu evangelho e Jesus Cristo lá no céu batendo o martelo. Querido, o que você faz aqui em nome de Jesus é como se ele estivesse fazendo. Por isso que ele fala que quando estiver reunido 2 ou 3 no seu nome, ali ele estará no meio deles. Essa palavra de Jesus é muito mais no sentido de autoridade, a autoridade que ele dá a uma reunião que é feita no seu nome. Concluindo então, no último verso, Jesus diz aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Essa ordem era apenas até a sua ressurreição. Não era para os discípulos continuarem guardando essa verdade só para eles após a ressurreição de Jesus. Quem está cumprindo essa ordem de Jesus até hoje, de não contar para ninguém que ele é o Cristo? Muitos cristãos têm vivido como se Jesus Cristo ainda não tivesse dado a ordem lá de Mateus, capítulo 28, verso 19 e o verso 20, onde Jesus fala, olha, vão por todo mundo e preguem o meu evangelho, falem quem eu sou, né? Façam dele meus discípulos, batizem eles em meu nome. Então Jesus já deu a ordem para que nós possamos contar para todo mundo que ele é o Cristo. E nós precisamos perguntar se as coisas que nós fazemos e a maneira que fazemos são da vontade de Jesus, se realmente nós temos cumprido a missão de anunciar o seu evangelho, porque ele deu essa missão a cada um dos seus discípulos. Nós temos falado pouco de Jesus, temos ligado poucas pessoas no céu pela pregação do evangelho. Nós temos levado poucas pessoas a conhecer de fato quem Jesus Cristo é. E em alguns momentos, nós não temos sido aquela igreja que Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Em alguns momentos, nós temos deixado as portas do inferno entrar dentro da igreja, o mundo entrar dentro da igreja. E nós precisamos, então, mantermos firmes a verdade, o nosso compromisso com a palavra de Deus. E lembre-se, então, que anunciar o evangelho é missão de cada discípulo, é missão da igreja de Jesus e só dela. Que Deus, então, nos ajude a ter esse compromisso de anunciar o evangelho, porque nós temos as chaves do reino de Deus.
nós podemos ligar as pessoas, como podemos desligar as pessoas através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar agora, então eu quero te convidar a você colocar a sua vida diante de Deus, a você fazer uma reflexão de como você tem vivido, se você de fato tem sido um discípulo que anuncia o Evangelho, se você de fato tem cumprido a ordem de Jesus. Te convido a fazer essa reflexão e colocar a sua vida no altar do Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor nesse momento as nossas vidas. Cada um de nós apresenta diante do Senhor o seu próprio coração. Nós não queremos, ó Deus, avaliar as outras pessoas. Nós queremos avaliar a nós mesmos. E, ó Deus, nós perguntamos para o Senhor, porque o Senhor tem a resposta certa. Ó Deus, tenho eu feito a tua vontade, tenho eu anunciado o Evangelho, como é a expectativa de Jesus Cristo em relação à minha pessoa como seu discípulo. E, ó Deus, nós te pedimos, nos ajude a cumprir essa missão, a cumprir mais essa missão que a igreja tem, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é levar a mensagem de salvação, a mensagem de perdão, a mensagem que tem as chaves. Ó Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a cumprir cabalmente o chamado que o Senhor tem para nós como igreja. Eu sei que o Senhor tem um chamado específico, individual, para cada crente, mas o Senhor tem esse grande chamado para a igreja, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazer com que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Ou seja, levar aqueles que estão mortos nos seus pecados a reconhecer Jesus Cristo e a ter a vida eterna. Ó Deus, nos ajude a propagar a cada dia o Evangelho do Senhor e a alargar as fronteiras do reino do Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos que ajude-nos a ser igreja, a sermos verdadeiramente a igreja. Nesse tempo não estamos podendo reunir no templo, mas, ó Deus, a igreja não é a construção, a igreja somos nós, que nós estejamos como pedras vivas, espalhados por cada canto da nossa nação, do nosso mundo, para poder anunciar o Evangelho. Agora nós somos muito mais igrejas espalhadas pelas casas. Nos ajude, ó Deus, a viver como igreja também nesse tempo, a sermos unidos, a sermos relevantes para a nossa sociedade, para a nossa nação. E nós colocamos diante do Senhor esse tempo que temos vivido. Pedimos ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia. Nos ajude, ó Deus, a passarmos por essa provação. Ó Deus, fortaleça aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos. Acende a chama do Senhor nesses corações, o desejo de buscar ao Senhor, de ler a tua palavra, de orar ao Senhor. E, ó Deus, não permita que se perca nenhum daqueles que lhes pertence. E nós entregamos a ti a nossa nação, nossos governantes, oramos por eles, oramos por aqueles que trabalham na área da saúde, que o Senhor seja com eles e dê a sua graça sobre eles. Nós oramos ao Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um culto online. Desejamos tão logo estarmos reunidos no templo, mas por enquanto estamos aqui com você, convidamos você a continuar participando. Domingo que vem estaremos aqui novamente através das nossas redes sociais, especialmente o YouTube, e na quinta-feira nós estaremos no Skype em videoconferência. Você também é nosso convidado a participar conosco. Que Deus esteja abençoando sua vida, abençoando sua semana, abençoando a sua família. Nós passamos então a palavra ao irmão Tiago e à irmã Viviane. Nós vamos ser ministrados a mais uma canção e assim estaremos encerrados. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar conosco, cultuando ao Senhor. Deus abençoe.
encerrar este culto com bastante alegria, porque o Senhor mais uma vez nos alimentou da presença dele. Deixou sua glória por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo